Os 9 guerreiros de 9 estrelas mais fortes da humanidade foram pisoteados no modo fácil por uma força imparável chamada os Invasores. Shannon Glorious e Aerith Coven lutaram como a última chance de sobrevivência da humanidade. Apesar de ter seu esquadrão inteiro dizimado, este homem liberou a forma final de sua lâmina divina. O Guerreiro Dourado foi fortalecido pela maga e, finalmente, conseguiu conectar um golpe crítico contra o Invasor. Por alguns minutos, meu homem estava operando no modo Deus, mas nem isso foi o suficiente para derrotar o líder deles. O corpo de Shannon se despedaçou enquanto ele se recusava a dar a mínima se morresse no processo, mas em um momento de reviravolta na trama, Aerith o prendeu em uma prisão mágica pela esperança de um resultado diferente. Como a civilização deles já havia entrado em colapso, a maga de 9 estrelas decidiu usar uma ferramenta mágica antiga para fazer Shannon regredir no tempo, um item revestido com o poder dos deuses para alterar as regras do mundo. Nós o encontramos em seguida com seu novo corpo. Ele não reconhece nada ao seu redor, questionando o que deu errado. De fato, quando uma criada vem verificar como ele está, este pobre rapaz traumatizado implora a ela que lhe dê uma espada para que ele possa lutar contra os invasores novamente. É aqui que ele recebe um choque de realidade e lembra que não está mais no mesmo corpo. Esta propriedade pertence à família da Skull e ele é o mestre Noah, o quarto filho desta mesma família, tendo regredido 10 anos ao passado. A família da Skull é notória por rivalizar com o santo espadachim, a gloriosa família da qual ele já fez parte. Recebendo seu remédio de rotina, nosso garoto olha pra ele antes de espatifar o copo no chão. Ao mesmo tempo, Oscar e seus capangas entram para verificar a situação, zombando dele por jogar fora o chá cheio da bondade do Mestre Skull. Noah chama a desculpa deles de mentira e revela que na verdade é veneno. É graças aos seus poderes sagrados que ele consegue sentir quaisquer impurezas, permitindo-lhe perceber o veneno instantaneamente. Oscar ameaça forçá-lo a engolir, o que é a confirmação direta de que a própria família do humano quer assassinar ele mesmo, estando doente. Noah não se importa em ensinar uma lição a esses caras, mesmo não estando acostumado com este novo corpo. Nem 30 minutos se passaram e nosso garoto já está sendo mandado ser contido por esses bastardos. Conversar não vai resolver, mas um chute no estômago é uma excelente resposta do nosso garoto. O primeiro cara atinge a parede. Noah desvia do segundo golpe e contra-ataca com um gancho digno de Mike Tyson no rosto. Ambos estão agora tremendo com os golpes. Embora nosso garoto tenha tentado exercer sua força para nocauteá-los, ele não conseguiu atingir seu objetivo. Isso ocorre porque o próprio corpo de Noah é mais fraco que o corpo original de Shannon Glorious. Mas a grande questão é, por que diabos o quarto filho está sendo envenenado para começo de conversa? Ele pretende descobrir essas respostas por si mesmo, depois de lidar com esses idiotas, que sacam suas espadas para jogar sujo com seu alvo. Noah não previu esse desenvolvimento, mas o que mais o choca é como as informações sobre cada um deles estão sendo exibidas. Parece que ele tem acesso a algum tipo de habilidade de avaliação que detalha na patente e o status de uma pessoa, levantando a questão de por que ele tem acesso a essa habilidade rara em primeiro lugar. Isso faz imaginar se o corpo de Noah já a possuía imbuída, e como ele está lidando com novatos aqui, não lhe custa esforço algum desviar do golpe de espada. Meu cara avança em velocidade e dá um tapa na cara do primeiro sujeito com um chute, então ele mira no outro que tenta cortá-lo. Noah apenas deflete com o balanço de sua própria lâmina, com tanto poder destrutivo que faz o cara colidir. O principal perpetrador fica impressionado com o poder da família da Skull, surpreso que Noah tenha conseguido oferecer tal luta. Nosso garoto desafia o cara a atacá-lo, mas então seu corpo inteiro treme e enfraquece, uma sensação que se origina de seu núcleo de mana. Veja bem, a fonte de todo o poder dos espadachins mágicos na família da Skull é o núcleo de mana, e seu oposto exato é o núcleo sagrado, detido pelos santos espadachins como Shannon na vida anterior. Tais dois núcleos nunca deveriam ser capazes de habitar um único corpo, mas agora o próprio núcleo de Noah está explodindo e restringindo seu movimento, e o homem que conspira contra ele fica feliz por tê-lo onde queria e decide compartilhar um fato divertido, expressando que o remédio que ele recebeu todo esse tempo estava misturado com um veneno perigoso. Em outras palavras, seu núcleo de mana foi alimentado com energia de núcleo de mana incontrolável, e como Noah se esforçou na luta, o núcleo de mana não aguentou e ficou completamente louco. Uma quantidade avassaladora de poder eventualmente levará à sua morte, fazendo com que Noah lide com a situação adequadamente ao arriscar tudo para escapar. Embora nunca tenha aplicado isso antes, ele manipula o núcleo sagrado para tentar suprimir o estado de fúria do núcleo de mana, e parece que o processo funcionou a seu favor, porque logo depois este homem está de volta de pé, embora seu oponente acredite que tudo seja uma luta inútil, ativando a primeira forma de sua habilidade de deslocamento do
vazio, aquele homem cria tentáculos de magia negra. Sua espada está revestida com eles enquanto ele colide contra a espada do nosso garoto. O fato de Noah ter conseguido reagir em seu estado enfraquecido é uma conquista, e tanto. Nosso garoto está impressionado com a habilidade de esgrima de Oscar Grey, comparada à de seus capangas. Mas esse comentário só parece condescendente para Oscar, que acha que está sendo menosprezado. Noah não dá a mínima para os sentimentos desse cara fraco, então ele o deflete com sucesso. Oscar tenta redirecionar seu ataque para flanquear por trás, mas Noah bloqueia isso também com precisão cirúrgica. Não importa quantos ataques este homem envia em sua direção, nosso garoto deflete todos eles com destreza. O confronto deles se separa à medida que os dois lutadores ganham distância. Através de seus confrontos, Noah agora entende o que está acontecendo com a habilidade de deslocamento do vazio. A técnica aparentemente esgota o núcleo de mana para desaparecer, então uma batalha mais longa para ele será inadequada. Oscar fala mal do nosso garoto, zombando dele por já estar ofegante no início da luta, mas nosso garoto é igualmente bom em falar lixo e lembra Oscar de que ele está se borrando de medo agora. O humano provoca o cara para que ele ataque. Oscar desaparece novamente, rugindo que seu oponente nunca será capaz de ver de onde ele vem. A técnica de deslocamento do vazio cobre a sala inteira, mascarando sua presença em névoa. Noah está focado e atento a de onde o ataque virá. A intuição deste homem é tão afiada que ele reage antes mesmo que Oscar tenha a chance de iniciar seu próprio ataque, cortando-o em um final destrutivo. O bastardo está engasgando com sangue, processando o que diabos acabou de acontecer. O jovem mestre da Skull explica a situação, revelando que mesmo que uma pessoa possa se mascarar fisicamente, sua presença está sempre lá. Esse excesso de confiança levou à própria queda do cara, e Oscar está à beira da derrota, questionando o tipo de poder que Noah abriga. Mas não é como se o humano pudesse dizer algo quando ele nem entende seus próprios poderes ainda. Naquela época, naquele momento decisivo, ele sentiu o poder do núcleo sagrado se fundindo com o núcleo de mana. O mesmo núcleo sagrado que ele possuía no início, agora reage em conjunto com o núcleo de mana da família Dashkull. Isso desenha o retrato de um futuro onde Noah pode dominar e superar seu antigo eu, possivelmente salvando o mundo no processo. Em outras palavras, os sacrifícios de Aerith não serão em vão. As empregadas correm rapidamente para verificar o jovem mestre, chamando um médico imediatamente, mas nosso garoto parece muito bem. Ele só está confuso sobre o que um pequeno dragão está fazendo ao lado de sua janela. A criatura fofa entrega uma carta para o jovem mestre. É um chamado para uma convocação do Lord Victor, o chefe da família. A carta também diz para incentivar a confirmação de Noah na batalha de sucessão, o que dá a entender que provavelmente todos na família da Skull sabem sobre isso e que nosso garoto tem que investigar isso adequadamente para o seu próprio bem. Ele pergunta diretamente à empregada se elas sabem de algo. Selina explica que todos na família da Skull estão cientes disso. É um conflito que serve como um meio para proteger e garantir a força da família da Skull. Em termos muito simples, é um jogo de derrotar oponentes e então roubar núcleos de mana, o que significa que irmãos enfrentam uns aos outros impiedosamente e roubam os núcleos dos mais fracos. A pessoa que permanece de pé no final disso é aclamada não apenas como a mais forte, mas também ganha o título de chefe da família. Isso também confirma para o nosso garoto porque a família da Skull não tinha muita importância em sua vida antiga. É porque esses caras são os animais que se matam o tempo todo. A empregada Lydia está curiosa se ele vai participar e acho que a resposta para isso é bem simples, porque você pode ver esse cara sorrindo como se dissesse: eu vou acabar com essa família inteira. A questão sobre a família gloriosa é que ela é reverenciada e amada pelas pessoas. E como um cavaleiro sagrado, alguém impunha um poder divino radiante. O mesmo não pode ser dito dos Dashkull, e são legais demais para serem apreciados por todos. Trocadilho intencional. Eles simbolizam pavor e nojo, meramente porque sua família lida com o poder dos demônios. A maioria deles é misteriosa, mas uma coisa é certa: o atual chefe da família, Victor da Skull, é o espadachim mais forte da humanidade. Noah vai encontrar seu pai, parando diante de seus aposentos para revelar a verdade com seus próprios olhos. Entrando naqueles aposentos, ele se faz notar educadamente, curvando as cabeças na frente de todos os outros. Damien Dashkull é o filho mais velho, Julia é a filha mais velha. E então há Cis Dashkull, o segundo filho, assim como Eve, a segunda filha. E então vem o bastardo entre eles, a cara de vadia que teve a audácia de envenená-lo, Skull Dashkull, o terceiro filho. A irmã mais velha, ela está orgulhosa de que nosso garoto se recuperou, enquanto Noah compartilha que ele já aprendeu sobre a causa de sua doença também. Julia acha que ele vai descansar um pouco, mas, para sua surpresa, ele ainda deseja treinar mais. O idiota de cabelo laranja o chama de pedaço de lixo, que não precisa perder seu tempo treinando, mas nosso garoto rebate, enfatizando
afirmando que esse rato nem sequer tem coragem de enfrentá-lo diretamente. Skull não esperava aquela resposta, e isso toca em um ponto sensível, enquanto os outros pedem que eles se acalmem, pois o Lord Victor chegou. A cada passo, eles baixam o olhar em respeito e admiração. Apenas a pressão absoluta que este homem está exercendo é o suficiente para paralisar Noah no lugar. Todos de sua vida antiga conheciam o nome deste homem, o espadachim de 9ª estrela mais forte da era moderna, Victor Dashku, o patriarca dá as boas-vindas a eles, e acredita que é hora da reunião do conselho começar. Lord Victor se dirige a Noah para confirmar sua intenção na participação. Ele quer saber se o garoto superou sua doença e o que ele quer alcançar agora. Sorrindo, nosso cara declara que ele vencerá a disputa de sucessão e ficará no topo da família. Lord Victor enfatiza e lembra ao mais jovem que ele está praticamente declarando guerra contra cada outro membro da família presente na sala agora. Mas nosso garoto discorda, expressando que na verdade é uma guerra aqui dentro da família. Ele não tem apenas que derrotar seus irmãos sozinho, ele realmente quer subir e derrotar seu pai também. A arrogância do humano é um pouco demais. Então o papai o humilha, liberando uma pressão divina, intimidando pra valer Noah, que percebe que este é o núcleo de mana do espadachim lendário. Lord Victor questiona se o garoto pretende suprimir seu poder. Noah não hesita e confirma com convicção, o que leva a ele ser questionado sobre a razão por trás de sua sede de poder. O jovem mestre responde, expressando que ele não quer que ninguém tire nada dele nunca mais. Uma resposta que diverte o chefe da família, que gosta da grande ambição que seu filho possui, condizente com sua posição como um da família Dashku. Neste dia, ele oficialmente permite que Noah participe da batalha de sucessão. Ninguém na sala se opõe a esta ordem, enquanto Lord Victor encoraja seu filho a continuar faminto por força ilimitada. Na próxima cena, chegamos aos campos de treinamento da família. Noah está cortando bonecos de treino com facilidade. Sua condição física está melhorando com o tempo, mas ele ainda está em um nível medíocre. Essa não é a única coisa com a qual ele tem que se preocupar. É o problema do núcleo de mana estar fundido com o núcleo sagrado, o que significa que seu estilo de luta mudou consideravelmente. Ele não pode simplesmente usar as técnicas sagradas como costumava, porque agora o humano nem sabe quais são seus próprios poderes, ou como pode usá-los da melhor forma. O objetivo imediato de Noah é fazer tudo ao seu alcance para descobrir sobre o núcleo especial, porque não se sabe o que aconteceria se os outros sentissem o cheiro disso antes dele. Julia chega, tendo notado seu movimento à distância, elogiando-o por suas ações. A irmã mais velha compartilha que Damien tem sido o principal candidato até agora para a família deles, mas agora que Noah também participou fortemente, ela está extremamente curiosa sobre seu progresso também. Julia gosta de resolver as coisas à moda antiga, então ela desembainha sua espada e rapidamente tenta cortar sua garganta. Noah mal consegue evitar esse ataque surpresa. Ela enfatiza que ela não veio aqui para brincar com uma conversa, então o duelo simulado deles começa, permitindo a chance perfeita para Noah testar os limites de sua força. Apesar de seus golpes pesados, Julia bloqueia todos eles com precisão, desviando com sucesso e chutando-o para trás. Ela elogia suas habilidades, mas também entende que ele carece de execução. A irmã mais velha até o provoca por não possuir mais força, apesar de todas as suas palavras de antes. Enquanto nosso garoto percebe que ela já alcançou o nível de 7ª estrela, a irmã avança de volta para a luta, chamando Noah de decepção até agora. Sua espada o pega desprevenido. A única razão pela qual ele sobrevive a esse golpe é graças a imbuir sua espada com o núcleo sagrado de mana. Este é um erro fatal por parte de Noah, que pensa que será exposto se continuar usando o núcleo. Julia fica intrigada com o mesmo núcleo de mana que todos os outros parecem se referir como um fracasso. Todos na família sabem o quão decepcionante é o núcleo do nosso garoto desde o nascimento, então isso significa que, desde o início, o filho mais novo possuía um núcleo de dupla afinidade. E, embora seja verdade que pareça um fracasso por fora, mas contanto que Julia não perceba que ele está usando ambos os poderes, as coisas vão seguir em uma direção positiva para ele. Noah a provoca para provar que ele não é um fracasso, ele é quem lidera o ataque, apenas para ela avançar contra ele como se nada tivesse acontecido. Casualmente, ela conversa com ele, perguntando se ele sabe o verdadeiro propósito da batalha de sucessão, e para Noah, a resposta parece óbvia. E são os núcleos de mana. Ela entende que ele sabe o que está em jogo, então, canalizando sua própria mana carmesim e violenta, a irmã mais velha exige sinistramente que ele entregue seu núcleo. Sabendo que a coisa vai ficar séria, Noah exige sua espada real de Selina, que a joga, permitindo que ele pegue a lâmina bem a tempo, enquanto Julia se recusa até mesmo a esperar. A irmã mais velha conecta um golpe poderoso contra o mais novo, que mal consegue bloquear mesmo com suas afinidades duplas. Ela o domina fortemente, mas ele responde com destreza, impressionando Julia a cada golpe, excitando-a na
sede de batalha e só faz se perguntar se ele tem coragem para sobreviver ao próximo ataque, que envolve a ativação da primeira forma do estilo, Chama das Sombras. Essa técnica específica será um grande problema. Bloquear é a única salvação que o humano tem, então ele se prepara enquanto ela se aproxima dele em velocidade máxima. O confronto é monumental, enviando ondas de choque apenas pelo impacto. Nosso garoto fica atordoado que sua irmã esteja bem usando apenas uma mão para lutar contra ele, mas Julia acha que ele deveria tentar forçá-la a usar as duas. O humano basicamente aceita o desafio, e defende os ataques dela com tudo, fazendo com que ela use as duas mãos à força para bloquear um ataque por trás. Noah fica feliz ao ver que conseguiu pegá-la nessa. Embora o cara seja enviado pelos ares por tê-la irritado, o impacto de uma Julia séria não é brincadeira, embora ela pareça levemente irritada por ele ter conseguido forçá-la daquela maneira. Mesmo com toda a força de seus núcleos duplos atuais, ele não consegue lidar com ela de jeito nenhum. O último ataque que ele usou esgotou toda a sua energia, o que significa que a luta efetivamente acabou. Julia se pergunta se o mais novo tem alguma ideia do porquê a família da Skull não se mata a sangue frio imediatamente. É porque quanto mais poderoso um núcleo se torna, mais lentamente ele evolui. É por isso que é errado visar os núcleos daqueles que são fracos, já que eles ainda estão em um processo rápido de evolução, colhê-los é o objetivo. Mas a questão sobre seu irmão mais novo aqui é que ele não apenas conseguiu bloquear seus golpes, mas também contra-atacá-los, o que significa que se o núcleo de Noah é tão forte assim, então ela acha que é uma ideia perfeita roubá-lo agora mesmo. Ficando completamente maluca pra cima dele, Julia saca a sua oitava forma do estilo, Chama das Sombras. Mas bem quando ela está prestes a roubar o núcleo dele, alguém intervém e tenta impedir Julia de realmente liberar seu ataque. Este homem a lembra que se ela enlouquecer, seu irmão realmente morrerá, mas essa vadia gananciosa está sedenta por obter núcleos de mana, reclamando de Kyle por interromper. O homem enfatiza que o núcleo do jovem mestre mal está no nível de 2 estrelas, o que é um choque enorme para o sistema dela, porque mesmo com esse nível minúsculo, o humano conseguiu bloquear seus golpes no nível de 7 estrelas. Kyle confirma isso, tendo investigado adequadamente, com base nas ordens de seu pai, porque se ele fosse realmente tão forte, ele não teria esgotado seus limites tão rápido. Entendendo seu erro, Julia embainha sua espada, lembrando seu irmãozinho de que ela vai roubar seu núcleo algum dia. Assim que ele amadurecer, ela o roubará dele. Então, é apenas uma questão de tempo. Fale sobre alguém praticamente ameaçando você de que vai roubar a fonte do seu poder. Noah não morde a isca e apenas concorda com um sorriso. Enquanto retorna, a irmã mais velha fica confusa sobre a fonte dos poderes de Noah. Definitivamente, há algo que o garoto está escondendo, o que a intriga, deixando-a feliz por ele estar crescendo de uma maneira diferente. Vamos cortar para a parte onde Oscar está sendo humilhado pelo terceiro filho por falhar, ou porque Skull, o pirralho irritante, nunca recebeu o mesmo reconhecimento que Noah antes. O simples pensamento é inaceitável para esse idiota insuportável, embora o homem receba um relatório interessante de seu servo, o que o faz pensar em outro plano estúpido para conspirar contra seu irmão mais novo, prometendo a morte de Noah. Pedindo desculpas por sua apresentação tardia, Kyle expressa que ele é o mais novo instrutor de Noah, designado pelo Lord Vitor, que queria ver seu progresso compensando a doença. Usando a avaliação, descobrimos que Olsen também é do nível de 7 estrelas, até 8 estrelas se você considerar sua habilidade com a espada. Naturalmente, Noah pergunta se eles deveriam começar o treinamento imediatamente, mas aparentemente há uma ordem direta do pai do garoto para investigar e limpar a reserva de mana. É na verdade um estado onde a concentração de mana aumenta indefinidamente graças a algum tipo de condição anômala. O objetivo é derrotar monstros frenéticos para resolver a situação. Parece divertido e Noah pretende usar totalmente essa oportunidade para seu próprio benefício. Na próxima cena, temos um bando de esquadrões Deisco eliminando monstros na região. Eles acham que é inútil focar em monstros fracos. Noah e Kyle observam a situação. O instrutor não entende o apelo do garoto vindo do lado de seu pai. De imediato, ambos são chamados para uma situação. Aparentemente, 3 crianças foram deixadas inconscientes, o que significa que Noah tem que pedir ordens sobre elas. Claro, resolver a reserva de mana ainda é a prioridade máxima, e não há tempo para voltar, então eles levarão as crianças junto para o passeio. Dizendo isso, eles seguem mais fundo na floresta, onde espessuras de concentração de mana aumentam a cada passo. Isso implica que a reserva de mana está em seu ponto central. O monstro que deveria agir como o Lorde da área também deveria estar aqui. Falando nisso, o monstro-chefe Scorpia revela sua presença. É um bicho feio e rastejante. Noah pede a segurança das crianças primeiro, enquanto Kyle denota que a criatura já subiu para o nível de rank A, então eles precisam bolar um plano. Scorpia usa sua pinça e quase elimina 3 deles ao mesmo tempo. Felizmente, o grupo conseguiu evitar o golpe letal. Este
monstro não só tem poder, mas também velocidade imensa. Noah corre direto para a luta. Apesar de seu ranking de 2 estrelas, Scorpia está pronto para confrontá-lo, mas nosso garoto está aqui para enfrentar tudo. Usando um núcleo de mana sagrado, ele lidera o primeiro corte, de alguma forma defendendo o golpe da cauda do monstro. Mas a verdadeira ameaça ainda está no ar, já que Scorpia confia em suas rajadas venenosas. Ele dispara ataques pontiagudos de ácido venenoso, todos os quais são meticulosamente evitados pelo nosso incrível protagonista. O monstro-chefe decide usar um movimento diferente, soltando o espinho em sua cauda, disparando como um projétil de poder destinado a empalar qualquer um que esteja em seu caminho. Noah é indiferente sobre isso e simplesmente defende o ataque com tudo mais uma vez, impressionando não apenas seu esquadrão, mas também seu instrutor por sua incrível habilidade com a espada. Curiosamente, o ferrão se regenera tão rápido quanto, permitindo que Scorpia continue com seus golpes pesados. Nosso garoto bloqueia o golpe antes de usar o mesmo impulso para criar uma abertura e desferir um corte descendente. O principal problema é que, mesmo com contato direto contra a pele de Scorpia, seu exoesqueleto ou armadura é durável demais. Embora Kyle fique impressionado que o jovem mestre seja capaz de tanto. Sabendo que não pode vencer essa coisa sozinho, nosso garoto chama Kyle para se juntar à batalha, ajudando-o a criar uma abertura para uma chance de atacar. O homem faz isso conforme o esperado, confrontando a pinça, bloqueando-a com sua espada e se mantendo firme, permitindo que nosso garoto flutue sem ameaças, saltando sobre as garras da criatura e alcançando uma posição vulnerável. Aqui, Noah usa as garras de outros monstros para rachar sua carapaça, causando uma quantidade considerável de dano e atordoando a besta. Como resultado, a criatura tomba. Kyle fica impressionado que a estratégia de Noah se baseou em usar as presas venenosas das outras aranhas que eles mataram. O veneno realmente amolece a armadura exterior, permitindo que eles ataquem com facilidade. Mesmo assim, o monstro não está acabado ainda. Ele enlouquece e cria ciclos mágicos do nada. E acho que Scorpia aqui precisa da sua própria história de Isekai a essa altura. Centenas de projéteis ácidos os cercam. Kyle ativa seu estilo mágico e conjura uma linda matriz de barreira demoníaca, erguendo uma parede que fortalece suas defesas. Noah compartilha que eles acertaram o tempo, então nosso garoto parte para na manobra final, lançando-se em direção à criatura, desviando de seus ataques e então saltando para o topo. Existe uma técnica que ele viu sua irmã usar no duelo anterior deles. Noah pretende replicar isso à sua própria maneira, criando uma nova forma chamada Dança da Espada da Sombra de Luz. Alimentado por forças de luz e trevas, o golpe de espada conecta-se com o corpo de Scorpia, esmagando e estilhaçando-o de dentro para fora. Este é o auge dos poderes do jovem mestre, a mesma pessoa que está apenas no nível de 2 estrelas. Embora nosso garoto tenha conseguido imitar uma parte das habilidades de sua irmã, ele sabe que ainda falta no aspecto da execução. Ainda assim, ele deixa a limpeza para a Kylie resolver, enquanto o instrutor questiona para onde o jovem mestre está indo em seguida. O nosso garoto tem algumas coisas para cuidar, então ele se aventura na floresta para encontrar algo mais, lembrando como a causa das fontes de mana na era atual é, na verdade, um mistério, mas como um membro da gloriosa família no passado, ele sabe o que causa sua criação. É tudo graças ao poder de uma ferramenta mágica para sifonar e atrair mana suficiente. Pense nisso como uma causa, e após localizar seus rastros, Noah corta a árvore na qual a ferramenta habita toda a sua mana. Desta vez, é um anel, que ele desloca com sucesso de sua posição, resolvendo permanentemente a fonte de mana para esta região. Em seu caminho de volta, meu cara ouve um grito e rapidamente corre naquela direção, apenas para descobrir que as crianças de antes parecem estar reagindo estranhamente. Um dos subordinados de Noah compartilha que eles têm um novo problema, porque, veja bem, centenas de monstros os cercam de todas as direções. Trolls, orcs, aranhas, filhos de Scorpia e até lobos. Cercado por todas as direções, Noah ainda não se desespera e se prepara para a batalha. O primeiro golpe vem de um flanco. Kyle, por acaso, corre bem a tempo de salvar o jovem mestre, que quer que ele ganhe algum tempo para sua estratégia. A questão é que Noah notou que as coleiras ao redor dos pescoços das crianças também devem estar criando algum tipo de efeito de absorção. O objeto treina a mana da pessoa para alimentar seu próprio poder, e em sua vida anterior é a própria razão pela qual a família Dashku era considerada sem graça. Trocadilho intencional, parte 2. O instrutor admite que eles não podem manter isso por tanto tempo, não contra tantos monstros. Então, se o humano não bolar uma estratégia rápido, eles são carne morta. Meditando, Noah internaliza uma maneira de descobrir a pessoa que está operando a ferramenta por trás das cenas.
Graças aos seus poderes de luz e trevas, ele acaba localizando a pessoa responsável, confirmando o alvo. Agora que ele sabe onde ele está, Noah avança em uma direção diferente para eliminar a causa principal, enquanto eles protegem as crianças. Este homem literalmente arranca cabeças de monstros, como Gojo fez em sua expansão de domínio de 0,2 segundos durante Shibuya, chegando logo fora da zona de ameaça para encontrar o operador em campo aberto. Noah exige que essa pessoa saia do esconderijo rápido, e sem perder tempo, o cara se lança contra ele por trás. Mas tal ataque furtivo é fácil de prever e desviar para o jovem mestre. O operador fica impressionado, chocado, até que o cara da família Dashko tenha notado sua presença. Sendo direto, Noah pergunta quem o enviou. É claro que o sujeito não tem intenção alguma de compartilhar essa informação, o que é bom, porque o jovem mestre queria forçá-lo a falar de qualquer maneira. O duelo deles começa com um choque de espadas. O oponente fica intrigado pelo poder de um núcleo de mana, enquanto Noah o mantém no mistério e se energiza ainda mais. O operador ativa a segunda forma de seu estilo Yuan, fazendo com que energia sombria exploda de várias espadas, que ele pode controlar como projéteis. Ele lança cada uma dessas espadas diretamente em Noah, que tem vários alvos para desviar e esquivar de uma só vez, o que ele faz de maneira espetacular. Em meio a essa esquiva, ele também usa sua habilidade de avaliação para obter uma visão sobre quem ele está enfrentando. É Darius, um lutador de aproximadamente 4 ou 5 estrelas, que parece acreditar que tem a vantagem agora. Embora a esgrima do cara seja medíocre na melhor das hipóteses, o controle de mana é insano. Noah visa fechar a distância entre eles para cortar esse cara em combate próximo, mas o constante disparo de projéteis se torna um obstáculo para ele bloquear. Então, o jovem mestre lança-se com uma velocidade ainda maior, desta vez alcançando Darius com sucesso bem na sua cara, liberando um poderoso golpe de espada. Apesar da tentativa, Darius o menospreza por usar um movimento bastante previsível. Então ele ativa sua própria técnica para mirar no jovem mestre Dashko em seus pontos expostos. Noah usa sua técnica de estilo Masse, aguentando os golpes com a técnica de mudança de luz sombria. O que ela faz é estranho, mas de alguma forma meu cara foi teletransportado para trás de seu oponente, como se ele fosse Minato Namikaze ou algo do tipo. Antes que Darius possa se defender por reflexo, ele já é abatido com um golpe certeiro. Toda aquela arrogância resultando em sua própria queda. Compartilhando suas últimas palavras, Darius deseja saber como ele pode usar tal técnica. Na verdade, isso aconteceu durante o duelo com Julia. E a melhor coisa sobre o núcleo de duelo que Noah possui é sua habilidade de imitar qualquer técnica graças ao seu entendimento de ambas as naturezas. No entanto, copiar não é o objetivo nem a única coisa que ele pode fazer. Ele pretende dominar tais técnicas e refiná-las para um nível diferente. De qualquer forma, Darius foi humilhado, então é hora do cara começar a falar sobre quem está por trás de tudo isso. Recusando-se a colaborar, Darius ruge que isso não é o suficiente para superá-lo e de alguma forma tira um frasco, bebe bem na frente do nosso garoto, e ainda assim Noah não faz absolutamente nada para impedi-lo. História de manhua típica, não é? A grande ideia do cara é se transformar em um monstro. Sim, um duende verde, exceto com o físico do maldito Tarzan. Nem mesmo Noah previu que essa batalha tomaria esse rumo. O mano até tem o penteado do Vegeta com uma linha capilar melhor. De qualquer forma, Noah se prepara para enfrentar o recém-evoluído Darius com sua espada. Seus golpes se conectam, enviando ondas de choque, mas é o jovem mestre quem está sendo empurrado para trás por causa do poder avassalador do monstro. Ele não consegue continuar bloqueando golpes pesados repetidos, enquanto Darius se diverte torturando, até tentando arrancar a cabeça do mano com sua boca feia. E Noah desvia de golpe de garra após golpe de garra, deslizando contra cada acerto, apenas esperando sobreviver, sem nem mesmo bloquear ou desviar a esta altura. Saltando para cima, ele ganha alguma distância para manobrar algum controle e contra-atacar. Desviar para sempre é um grande problema, já que ele não pode fazer isso eternamente. Sua única saída é seguir em frente, então o jovem mestre espera pacientemente que o monstro venha até ele. O monstro Darius acredita que o espadachim já desistiu em desespero. Para ele, este próximo golpe será o golpe final. Isso é verdade, porque nosso cara casualmente acena com a mão e usa o poder de sua nova ferramenta mágica para formar uma barreira defensiva. Ah, e a propósito, o escudo não apenas o protege, ele também ricocheteia tão forte que a bunda do mano é enviada voando para o ar, expondo aquelas bochechas no processo. Noah está feliz por estar lentamente pegando o jeito de usar suas habilidades de sua vida anterior. E agora que
que ele tem Darius indefeso no ar, ele salta para cima para desferir um fenomenal estilo sagrado mágico de lâmina bipolar. Sim, as pessoas têm namoradas bipolares. Este homem tem uma espada bipolar. O poder da bipolaridade acaba com a vida do monstro, concluindo definitivamente a batalha. E Noah olha para seu anel, que tem a habilidade de anular um ataque e oferecer uma onda de choque tremenda em troca disso. Com essa luta terminada, ele acha que é hora de correr de volta para o resto do grupo. Aqui, seus amigos estão lutando por suas vidas. As ondas de monstros estão sobrecarregando-os com seu número absoluto. Até Kyle está atingindo seu limite. Uma criatura está prestes a derrubá-lo e não há nada que ele possa fazer a respeito, exceto que a criatura para perto de sua cabeça antes de virar e ir embora. É estranho que todos eles simplesmente tenham ido embora. E em seu lugar, Noah volta para verificar seus amigos. A coisa boa é que todos sobreviveram, e já que ele eliminou a principal ameaça, as coisas devem estar indo bem agora. O jovem mestre ainda não conseguiu descobrir o principal culpado, embora ele tire as ferramentas dos pescoços das crianças, libertando elas de sua condição. Na próxima cena, ele retorna à propriedade, furioso porque as crianças quase morreram por causa dele. Então é pessoal para ele rastrear o homem responsável por interferir na missão deles. Uma de suas empregadas contou a ele sobre Eve, que é a mente mestre de informações da família. Ela saberá as respostas, e é por isso que ele está vindo encontrá-la. Confrontando-o na entrada, Cis impede seu irmão de avançar ainda mais, mesmo sendo um irmão. A corretora de informações da família Dashko é Eve. As informações de Lydia devem ser precisas, então nosso garoto não quer brincar e exige que Cis saia do caminho. O irmão garante a ele que é o guarda-costas de Eve, e é por isso que ele não pode deixar ninguém entrar se estiverem cobertos de sede de sangue. Noah confirma que ele só quer uma conversa, mas o segundo filho não acredita em suas palavras nem um pouco. Sabendo que não há como evitar, meu cara saca sua espada apenas para forçar sua entrada. O segundo filho responde puxando sua própria lâmina, marchando para liderar o primeiro golpe, que é instantaneamente bloqueado pelas manobras defensivas de Noah. Nosso garoto está lidando com isso muito bem, casualmente desviando de Cis na defensiva, na verdade. O segundo filho ativa uma de suas habilidades, chamada Lança de Pedra, que conjura centenas de lanças que estão prestes a inventar novos buracos no corpo do humano. Assim como Naruto faz spam de Rasengan, Noah faz spam de seu golpe básico para cortar todas elas, forçando Cis a usar outra habilidade chamada Lâmina de Rocha, de presa esmagadora. Isso manifesta uma espada completamente feita de rocha, o que é uma jogada bastante confusa por parte de seu oponente. Cis entra na luta. Desta vez, seus ataques são cada vez mais pesados, forçando Noah a recuar a cada golpe. Ciase acaba errando um golpe, mas o principal problema que o jovem mestre está notando até agora é quantos padrões de ataque diferentes esse cara tem, o que significa que lutar sem um plano é basicamente suicídio. É aqui que ele ativa a avaliação para perceber que seu nível está no nível de 8 estrelas, mas chocantemente o núcleo de mana é insanamente fraco, apenas no nível 5. Isso confirma para Noah que Cis está usando inteligentemente tanto a esgrima quanto a magia para cobrir suas fraquezas. Então ele se pergunta como o cara reagirá em um confronto direto de força. Ativando o estilo Mace mais uma vez, nosso garoto anuncia a dança da espada da sombra de luz, liberando energia pulsante que emana de seu núcleo de mana único. Ciase fica atônito e chocado. Percebendo que precisa responder adequadamente, ele usa a segunda forma de seu próprio estilo Irai, reunindo a energia da família demoníaca para criar o Trovão Negro. Agora, o estilo Irai é um dos muitos estilos da família Dashko. Kyle também contou a ele sobre a diferença em cada estilo. Agora, especificamente sobre o estilo Irai, ele se especializa em técnicas baseadas em velocidade, geralmente consideradas um golpe inevitável. Ciase fica bastante intrigado que o mais jovem saiba sobre a profundidade de suas habilidades. Mas, é claro, nem mesmo o conhecimento será capaz de salvá-lo contra este golpe que se aproxima. Pronto para enfrentar esse cara de frente, Noah exige que ele venha tentar, fazendo com que seu irmão avance a velocidades divinas, praticamente tomando a forma de um trovão vermelho devastador que atinge diretamente seu oponente sem desperdício de movimento. Conectando o tempo correto, Noah abaixa sua lâmina, colidindo com sucesso contra a técnica suprema de Cis, resultando em um final destrutivo. Após essa colisão, Noah permanece de pé, mas ele ainda está ferido pelo peso absoluto do golpe que ele teve que bloquear. Nem mesmo seu estilo de duelo conseguiu bloquear a técnica Trovão Negro de Ciase, porque até as técnicas que Noah copia têm suas próprias limitações. Elas são imperfeitas por natureza, então é impossível confiar nelas. Antes que o duelo pudesse progredir mais, a voz de Eve reinou suprema, exigindo que a luta parasse. Tendo observado a luta, ela acaba permitindo que Noah compartilhe um compromisso em seus aposentos, questionando por que eles estão lutando para começar. Seu guarda-costas leal expressa
que este homem entrou com uma sede de sangue imensa, a qual ele não pôde ignorar como protetor dela. A grande questão é, por que um membro da família da Skull está agindo como guarda-costas para começar? Eve compartilha que ela não consegue se defender bem, enquanto Cizzy exige saber o propósito da visita do mais jovem, lembrando-o de que a batalha pela sucessão não diz respeito a Eve. Antes que nosso garoto pudesse dizer uma palavra, Eve percebe e revela que ele está aqui para buscar informações sobre os assassinos. É claro, isso é meio que a especialidade dela, saber de tudo. Ela quer compartilhar todas as partes e detalhes, mas com cada acordo vem uma condição. Noah questiona o que ela quer que ele faça. Isso leva a corretora de informações a mencionar a Biblioteca Infinita, um labirinto sem limites a ponto de ninguém conseguir sequer compreender sua profundidade. Ela possui toda a sabedoria para a humanidade que ela ainda não alcançou. Uma cidade inteira é estruturada ao redor dela, repleta de estudiosos e aventureiros que querem descobrir os segredos, mas também é um lugar repleto de monstros. Eve quer que ele entre e pegue um livro chamado O N. Essa é a condição dela para a informação que ele quer em troca. Felizmente, é um livro com o qual nosso garoto está familiarizado, pois, mesmo em sua vida anterior, é o mesmo livro que revolucionou o próprio conceito da teoria mágica, salvando inúmeras vidas em sua guerra contra os invasores. Embora ainda tenha se mostrado inútil para salvar o mundo, colocar as mãos em algo assim é inestimável. Noah se levanta e confirma o acordo deles. Ambos apertam as mãos sobre isso. E então ele parte imediatamente com suas empregadas para seguir para Arcanium, a cidade onde a biblioteca reside. Agora, a estrutura do labirinto é assustadoramente complexa. Uma vez que você se perde, você simplesmente não volta. Então, nosso garoto está procurando por algum guia avançado que saiba como navegar pela biblioteca até certo ponto. Ele entra em um beco para encontrar esse guia. Enquanto isso, de volta aos seus aposentos, Eve está saboreando seu chá. Quando o terceiro filho, o imbecil irritante, aparece para pedir informações sobre Noah, a corretora fica surpresa que esse idiota realmente decidiu visitá-la. Skull age como se estivesse precisando desesperadamente da ajuda de sua irmã, confuso sobre por que Cis não está aqui. Aparentemente, ele saiu para executar uma missão urgente, o que significa que não há ninguém aqui para proteger Eve, uma ameaça de Skull, mas ela se encontra protegida graças a subordinados poderosos. O que a deixa curiosa é o que ele quer. Skull explica que é insano como o mais novo deles consegue trocar golpes contra Julia, mesmo no nível atual. Então, o que ele deseja buscar é o segredo por trás da força dele. Chocantemente, Eve o surpreende ao dizer que sabe que até o melhor assassino dele foi derrotado. Mas, para algo assim, ela rejeita Skull categoricamente, expressando que isso criaria uma divisão na guerra de sucessão. Afinal, favorecer uma pessoa significaria que todos os outros a teriam como alvo. É por isso que manter a igualdade é importante. O terceiro filho entende isso como uma sugestão de que ela não cooperará de jeito nenhum. Eve pensa que seria algo extraordinário se ele pudesse pagar um preço que a fizesse querer arriscar a própria cabeça por isso. O irmão sinistro garante maliciosamente a ela que ela descobrirá isso em breve. Mas, de qualquer forma, voltamos à visão de Arcanium. Noah está navegando pela multidão, procurando pelo seu guia. Ele entra em uma certa loja, uma que traz várias memórias de volta para ele. O dono da loja é Ozrek Harvish, que diz ao rapaz para dar o fora, já que está fechado agora. No entanto, Noah garante a ele que não está ali pelos itens, mas sim para contratá-lo como guia para a biblioteca. O homem recusa imediatamente, compartilhando que ele não faz esse tipo de trabalho de guia. Além disso, ele aparentemente nem é o melhor guia da cidade. É muito estranho que Ozrek esteja rejeitando-o tão fortemente, especialmente porque ele ama a Biblioteca Infinita mais do que qualquer um no mundo. Noah o confronta diretamente e pergunta por que ele não está mais interessado no trabalho de guia, ao que Ozrek explica que não é algo que o garoto consiga lidar. Percebendo que está gritando sem necessidade, Ozrek se recompõe e pede desculpas ao visitante, já que as coisas têm sido difíceis para ele ultimamente. Outra pessoa chega na mesma loja e, para o choque do nosso garoto, é a irmã Julia acenando casualmente para ele. Ela conseguiu avistá-lo em sua missão, então o seguiu até aqui, mas a palavra mais precisa seria perseguir o traseiro dele. Ozrek corre até a Suprema Julia Dasku. O cara estava tratando Noah com falta de consideração séria, mas no momento em que ela aparece, este homem está pronto para aceitar o trabalho imediatamente, com a condição de Julia participar junto da missão.
O jovem mestre não faz ideia de onde isso vai dar. Então, Ozrek leva ambos para outra sala. Aqui, conseguimos ver a esposa dele inconsciente na cama. Há apenas um mês, ela foi amaldiçoada por um monstro da masmorra, fazendo-a entrar em um estado de sono profundo. E é possível que a maldição tire a vida dela em breve. Um método de quebrar essa maldição é matar o conjurador, exceto que todo aventureiro que Ozrek contratou foi estraçalhado. É por isso que ele está pedindo o envolvimento de Julia, pelo bem da esposa dele. Agora, a proposta é intrigante, mas a irmã mais velha exige a participação de Noah também. Ela está morrendo de vontade de vê-lo em ação. Essa é a única condição dela. A reação dela efetivamente confirma que ela sabe que os poderes dele são diferentes. Nosso garoto se vira para Ozrek, enfatizando que ele será a espinha dorsal das viagens deles. E bem, o cara está em êxtase por estar nessa posição. Do lado de fora, o mais novo pergunta a Julia se está realmente tudo bem para Julia fazer um desvio. Ela não teme nada porque está morrendo de vontade de descobrir o segredo dos poderes do irmão. Ela nunca sentiu um poder como aquele, como se houvesse algo além do núcleo de mana a bloqueando. A irmã intrigante pretende totalmente descobrir os segredos dele nesta missão, e Noah precisa tomar cuidado com isso. Ozrek chega tendo arrumado uma bolsa enorme para as viagens deles. É hora de pegar a estrada e entrar na biblioteca infinita. Eles se reúnem ao redor da área do saguão, onde Ozrek registra 3 deles para a missão. As pessoas aqui parecem saber sobre o guia, que é culpado por levar aventureiros a serem impiedosamente massacrados aqui. O trio fica diante da entrada da biblioteca, até que Ozrek estende ambos os braços para abrir a porta gigante, levando-nos para o maravilhoso labirinto da biblioteca. É a primeira vez de Julia aqui também. Ela entende por que guias são necessários para este ambiente semelhante a um quebra-cabeça. Curiosamente, nosso garoto nota uma estátua dos invasores, que estão destinados a vir daqui há anos, mesmo que ela não estivesse aqui quando Noah visitou a biblioteca como Shannon em sua vida anterior. Isso significa que a realidade atual também está conectada aos futuros invasores, então ele provavelmente pode descobrir alguma maneira de derrotar aqueles caras no futuro sombrio que virá. Transbordando com essa nova esperança, Noah Dasco mantém os olhos atentos para encontrar o livro da profundidade. Conforme a história progride, os 3 finalmente chegam ao primeiro andar da biblioteca infinita. Noah pergunta ao Ozrek se ele tem alguma pista de onde eles poderiam encontrar o livro que estão procurando. O guia explica que os livros mais raros geralmente aparecem muito mais profundamente dentro das seções do labirinto. Segundo ele, eles devem esperar encontrar o livro proibido em algum lugar perto do vestimento no andar. Ao ouvir isso, Noah fica surpreso porque, pelo que ele sabe, o vestimento andar é a área mais profunda que alguém já explorou. Logo, eles chegam à praça que leva ao segundo andar, onde vários ogros aparecem diante deles. Ozrek pede a Noah que lide com eles, e nosso herói imediatamente saca sua lâmina. Ele corta os ogros em movimentos rápidos e instantaneamente os apaga da existência. Ozrek fica assustado após testemunhar um abate tão rápido, enquanto Julia apenas dá um leve sorriso em resposta. O trio então continua avançando mais fundo no labirinto sem parar. A história mais tarde muda para o momento em que os 3 finalmente chegam ao 10º andar. Lá, Ozrek diz a eles para manterem a boca fechada sobre o que estão prestes a testemunhar. Ele caminha em direção a uma estante e retira um certo livro, fazendo com que uma porta escondida se abra. Um círculo mágico aparece abaixo deles, e ele explica aos 2 Daskuls que este é um atalho que ele descobriu pessoalmente há muito tempo. Seguindo suas instruções, o trio pisa no círculo mágico juntos. Uma luz brilhante quase cega todos os 3. Após o que eles são teleportados para outro local escondido, em algum lugar dentro da masmorra. Noah pergunta a Ozrek onde exatamente eles estão agora, e o guia explica que a praça à frente deles leva diretamente ao 21º andar. Julia fica animada ao ouvir que eles estão finalmente perto de seu destino, e caminha imediatamente à frente. No entanto, no momento em que entram na praça, um círculo de invocação de monstros é ativado, e um monstro do tipo árvore, conhecido como Elder Trent, aparece diante deles. A visão da besta de nível S aterroriza imediatamente o guia, que argumenta que algo assim nunca aconteceu antes. Aparentemente, na última vez que ele visitou este lugar, havia apenas um Trent gigante de nível inferior guardando-o. Julia, no entanto, trata o monstro como se não fosse nada mais que um inseto, e calmamente se prepara para sacar sua lâmina. Quando Ozrek menciona que os 2 podem não ter chance mesmo se lutarem juntos, a dama diz confiantemente que ela sozinha é mais do que suficiente. Ela corre imediatamente em direção ao Elder Trent, enquanto se esquiva habilmente de todos os ataques de galhos lançados contra ela. Julia realiza um salto mortal para chegar ainda mais perto do monstro e desfere um golpe pesado contra ele. No entanto, seu ataque falha em penetrar na pele
extremamente dura do monstro, forçando-a a pular para trás novamente. O guia praticamente grita a plenos pulmões, avisando-a de que o tronco do monstro é tão duro quanto aço e que eles precisariam de um mago para lidar adequadamente com algo assim. A esta altura, a dama fica presa pelos galhos do Elder Trent, enquanto eles envolvem seu corpo de todas as direções. E justo quando ela fica totalmente contida e parece que Noah pode ter que intervir e salvar a situação, a dama subitamente queima através da contenção, usando a quinta forma de seu estilo Chama das Sombras. Seu corpo fica completamente coberto por uma armadura flamejante de chamas, que ela orgulhosamente revela como a armadura negra da Chama das Sombras. Ela imediatamente segue isso com a primeira forma do estilo Chama das Sombras, e começa a saltar pelo campo de batalha em alta velocidade para lançar outro ataque. Seus golpes ardentes cortam claramente o tronco do monstro, e ela divide a criatura gigante em duas metades, encerrando o confronto com sua vitória. Julia ostenta orgulhosamente que sua lâmina é mais resistente que o aço, enquanto caminha lentamente de volta em direção aos outros dois. No entanto, antes que eles possam comemorar adequadamente, Osric grita subitamente para ela tomar cuidado, mas ele reage tarde demais, enquanto ela é pega mais uma vez. Julia mantém sua compostura e simplesmente sorri, enquanto explica que ela já esperava que um monstro do tipo árvore continuasse se regenerando, a menos que fosse completamente queimado. Assim que ela libera a terceira forma do estilo Chama das Sombras, Noah agarra Osric pelo braço e corre rapidamente na direção oposta. Ele já percebeu o que sua irmã está planejando, já que ela procede a usar um ataque de explosão que incinera tudo ao seu redor. Sua intenção é claramente queimar o monstro inteiro até as cinzas e ter certeza absoluta de que sua regeneração pare de vez. Após acabar com o monstro, ela embainha sua lâmina e calmamente diz a eles que devem continuar avançando. Ozek e até mesmo Noah ficam surpresos com o poder bruto avassalador que Julia acabou de exibir. Nosso herói começa a pensar sobre sua força ofensiva monstruosa, que vem de seu estilo Chama das Sombras. Ele sabe que seu poder é inigualável em todo o continente, mas aparentemente a fraqueza da técnica é que ela drena energia rápido demais. Noah se lembra de ouvir histórias sobre essa técnica quando ainda era Zenon, mas nunca esperou que fosse tão incrível em combate real. Depois disso, os três chegam ao 26º andar e começam a procurar nas prateleiras pelo livro que vieram encontrar. Noah eventualmente o encontra e chama para informar os outros imediatamente. Julia então diz que eles deveriam agora procurar pelo monstro que amaldiçoou a esposa de Osric e matá-lo para finalmente remover a maldição. Osric argumenta que ele encontrou o monstro em algum lugar aqui antes e espera que eles eventualmente o encontrem se continuarem procurando pela área. Nosso herói lembra a ele que monstros só deveriam surgir dentro das praças, mas o guia explica que este monstro em particular é uma exceção às regras normais. Enquanto eles continuam procurando pelo monstro, Noah subitamente se depara com outro livro e percebe que ele contém exatamente a coisa que ele estava procurando. No entanto, antes que ele possa continuar lendo mais, os três subitamente ficam cara a cara com um monstro blindado que possui um braço estranhamente longo e monstruoso. Noah fica animado para lidar com o monstro enquanto saca sua lâmina, mas antes que ele pudesse prosseguir com o ataque, ele é parado por sua irmã que lhe diz para ficar para trás. Julia dá um passo à frente e insiste que ela seria a única a derrubar o monstro, ao contrário de como ela queria ver as habilidades do nosso herói mais cedo. O monstro noturno começa seu ataque com um corte sombrio que a dama luta para bloquear enquanto range os dentes. O corte é tão poderoso que até Noah e Osric têm que pular para longe antes de serem pegos por ele. A dama argumenta que ela não consegue entender como ela é a única sendo dominada aqui. Ela se recusa a deixar a batalha se estender por mais tempo e se recupera rapidamente do ataque. Julia vai novamente, desta vez em um padrão de zigue-zague, e aparece atrás do monstro. No entanto, antes que ela possa desferir seu golpe, o ataque é aparado pelo próprio monstro. Enquanto isso, Noah e o guia estão escondidos atrás de uma estante. Noah observa sua irmã ir e se preocupa, já que o monstro está bloqueando seus ataques. Mesmo que ele mal consiga acompanhar o movimento, a dama Julia, no entanto, se recusa a desistir e usa seu segundo estilo de Chama das Sombras chamado Vórtice de Chamas. Enquanto o guia diz que isso pode ser o suficiente, Noah não se sente bem com isso. Julia pula e se move para o lado oposto do monstro e finalmente desfere um golpe direto, mas a armadura é poderosa demais para ela sequer deixar um pequeno arranhão nela. O monstro então abre sua boca imunda com mandíbulas longas e libera um ataque com um tom esverdeado que aparentemente amaldiçoa o braço da dama e o torna mais fraco. No entanto, logo antes de disparar o ataque de sopro de sua boca, Noah pula e leva Julia para longe, salvando sua vida. Ele rapidamente verifica como ela está e pergunta se ela ainda pode continuar. Ela argumenta que ainda pode continuar e avisa imediatamente seu irmão sobre o perigo do braço nu do monstro. De acordo com o que ela descobriu, qualquer contato com ele deixa o alvo sob algum tipo de maldição. Ela
explica que, em sua situação atual, com seu braço já amaldiçoado, ela não seria capaz de desferir o golpe final. Noah então se vira para ela e pede um favor, perguntando se ela pode usar aquele mesmo ataque de antes mais uma vez. A dama não gosta da ideia de usar o golpe que quase a matou, mas ela ainda concorda e volta para a luta, planejando derrubar os braços do monstro. Ela ativa sua dança da espada de chamas sombrias, enquanto Noah usa sua dança da espada de chamas de luz estilo Mace criada por ele mesmo. Ambos os ataques causam um impacto sólido, mas nem isso é suficiente para deixar um arranhão sequer no monstro aterrorizante. Vendo que ele ainda está de pé, Julia o chama de verdadeiro monstro. Nesse momento, o monstro ataca novamente, e enquanto Julia pula para cima, Noah rebate o golpe, enterrando brevemente a dama no caos por um momento. Sua irmã faz um sinal para ele recuar, enquanto ela usa uma segunda forma do estilo Wayne muito poderosa. Ela então grita para Noah, e Noah combina isso com sua própria habilidade chamada Lâmina Única Bipolar. Ele avança com o ataque, mas o monstro praticamente pega sua lâmina e a mantém no lugar. Julia o ajuda com seu vórtice de chamas sombrias e consegue ajudá-lo a escapar. Nesse ponto, Noah percebe que sua irmã já esgotou uma grande parte de seu núcleo mágico e começa a suar frio, enquanto se pergunta se eles deveriam apenas recuar. Nesse momento, outro monstro semelhante ao que eles já estavam enfrentando aparece e cria problemas em dobro para eles. Noah ouve uma voz estranha dizendo algo sobre os poderes se misturando enquanto ainda estão desequilibrados. Noah se encontra em outra dimensão e pergunta à figura semelhante a uma luz brilhante à sua frente onde ela o trouxe e quem ela é. A luz brilhante diz a ele que ele é o primeiro sucessor do núcleo da autoridade divina em séculos e que ela não quer que ele tenha uma morte precoce e inútil. Portanto, ela diz que vai dar ao herói uma pequena dica e revela o nome de uma técnica. Nesse momento, Noah se encontra de volta à realidade e uma notificação aparece dizendo a ele que ele despertou como um sucessor e que o sistema do núcleo da autoridade divina está sendo desbloqueado. Noah ativa imediatamente a segunda forma do estilo da autoridade divina, chamada Renderizador do Céu Duplo, e avisa ao monstro que ele já se divertiu o suficiente e que agora é hora do acerto de contas. Enquanto isso, enquanto ele ainda está carregando seu ataque, uma mensagem do sistema aparece repentinamente do nada, afirmando que o convite foi aceito. Antes que Noah possa sequer processar o que está acontecendo, ele é transportado para um lugar completamente desconhecido. Uma voz misteriosa ecoa pela área, afirmando que parece que o núcleo divino foi um sucesso afinal. Naquele momento, uma luz dourada começa a vazar de sua espada e lentamente assume a forma de uma figura humana. O homem brilhante encara diretamente nosso herói e se apresenta como Zekas, o herdeiro anterior do núcleo divino. Noah rapidamente deduz que o cara dourado está se referindo ao poder estranho que ele despertou anteriormente. No entanto, Zekas explica imediatamente que os núcleos não passam de ferramentas defeituosas. Ele então começa a narrar a história por trás deles, revelando que durante a era anterior, invasores de outro mundo desceram sobre a humanidade e trouxeram destruição por onde passavam. Foi durante aquela era desesperadora que os céus concederam aos humanos o núcleo divino como uma arma para lutar contra os invasores. Infelizmente, a humanidade ainda perdeu no final porque as pessoas estavam ocupadas demais lutando entre si. Zekas explica que ele mesmo foi eventualmente assassinado por grupos rivais, porque eles temiam as habilidades avassaladoras do núcleo divino. Essas facções desprezíveis então dividiram o núcleo divino para garantir que ele nunca pudesse recuperar seu poder completo novamente. Foi assim que os dois núcleos separados foram criados. Nosso herói finalmente junta todas as peças, enquanto o Homem Dourado calmamente diz a ele que ele agora foi escolhido como o próximo sucessor. Noah pula toda a conversa dramática e pergunta imediatamente a questão importante, imaginando se Zekas poderia ter realmente derrotado os invasores. O Homem Dourado não hesita por nenhum segundo e declara confiantemente que ele os teria dizimado completamente. Ouvir isso dá a Noah um pouco de segurança de que talvez esse poder realmente possa mudar o mundo, afinal. No entanto, Zekas estoura instantaneamente essa bolha e aponta que o núcleo divino atual de Noah ainda é fraco demais. Ele o aconselha a continuar lutando contra inimigos mais fortes se ele realmente deseja desbloquear o potencial real do núcleo. Nosso garoto dá um sorriso de lado em resposta e diz que ele estava planejando fazer exatamente isso. Essa resposta finalmente ganha um sorriso do Homem Dourado, que então diz a Noah para provar essas palavras, eliminando o monstro lixo que ele está enfrentando atualmente. Voltando ao campo de batalha presente, o monstro avança em sua direção em velocidade
velocidade máxima. No entanto, nosso herói mantém sua posição e declara confiantemente que ele vai acabar com essa luta aqui e agora. Os dois colidem de frente, enquanto as lâminas de luz se estendem para a frente a partir de seu corpo e cortam diretamente através do monstro. Uma mensagem do sistema aparece imediatamente depois, explicando que as lâminas de luz podem ser controladas livremente e podem até mudar de forma sempre que necessário. Ozrek grita empolgado que Noah realmente conseguiu cortar o braço do monstro enquanto a criatura tenta desesperadamente recuar. No entanto, nosso herói se recusa a ceder e persegue imediatamente, declarando que o caçador agora se tornou a caça. Ele então balança sua espada para baixo mais uma vez e corta limpidamente o corpo do monstro. Sem perder mais um segundo, Noah corta sua cabeça e declara vitória. Enquanto o cadáver cai no chão, nosso garoto olha repentinamente por cima do ombro para o segundo monstro que já está carregando outro ataque. Julia grita para ele sair do caminho, mas já é tarde demais, pois a criatura dispara um raio verde massivo diretamente nele. No entanto, Noah não recua nem um pouco. Em vez disso, ele levanta sua espada e recebe o ataque de frente, usando as lâminas de luz. Assim que a fumaça finalmente se dissipa, Noah ainda está parado lá, completamente ileso, o que deixa Julia absolutamente sem palavras. Ele então balança sua espada uma vez antes de declarar confiantemente que a batalha já acabou. Lâminas de luz gigantes irrompem instantaneamente para a frente e atravessam o segundo monstro, transformando a coisa em um literal espeto de churrasco. Enquanto Noah abaixa sua espada novamente, o painel do sistema aparece novamente, declarando sua vitória, enquanto também anuncia que ele desbloqueou uma nova habilidade. Uma série de mensagens de texto começa a aparecer diante dele, e ele percebe rapidamente que são do próprio Zekas. O Homem Dourado parabeniza Noah e diz a ele para usar seu novo poder para o bem. Socando o ar, nosso garoto fica absolutamente extasiado ao perceber que ganhou uma técnica inteiramente nova, ao lado de seus poderes evoluídos. Azrek corre imediatamente em sua direção, ainda incapaz de acreditar que os monstros realmente perderam. Olhando para o buraco massivo aberto no peito da criatura, Julia confirma que ele está definitivamente morto e percebe que a maldição que afetava seu braço finalmente desapareceu também. Ela diz ao guia que sua esposa deve ter sido curada também e sugere que eles deveriam correr de volta para casa. No entanto, antes de sair, Julia se vira para Noah e desconfia que ele esteja apenas em 2 estrelas. Ela pergunta a ele onde exatamente ele aprendeu uma técnica de espada como aquela, mas nosso herói tenta deixar o assunto de lado. No entanto, Julia o interrompe e aponta que ele não pode simplesmente alegar que a copiou. Ela então começa a explicar o conhecimento por trás dos estilos de esgrima baseados em mana. Existe o estilo de espada mágica fundamental, o seu próprio estilo de chamas sombrias, o estilo de trovão sombrio focado em velocidade e, finalmente, o estilo de sombra profunda enganoso. No entanto, o estilo de luta de Noah não se parece com nenhum deles, o que a faz questionar exatamente o que ele está escondendo. Após um longo duelo de olhares entre os dois, Julia finalmente recua e simplesmente diz que espera ansiosamente pelo dia em que eles lutarão por núcleos de mana novamente. Algum tempo depois, após retornar à propriedade, nosso herói segue em direção ao lugar de Eve, junto com o instrutor Kyle. Noah explica que planeja trocar o livro de Yuan em troca de informações sobre os assassinos. Ele então abre a porta apenas para encontrar todo o lugar destruído e Cis encostado silenciosamente na parede próxima. Noah pergunta imediatamente que diabos aconteceu ali. Cis explica que Eve foi sequestrada enquanto ele estava fora, cuidando de outra missão. Ele revela que o culpado foi Skull e sua gangue de capangas, que queriam informações sobre nosso herói. De acordo com ele, aquele lixo sequestrou Eve para forçá-la a falar. Ao ouvir isso, Noah simplesmente sorri ao perceber que Skull também estava conectado à situação dos assassinos, o que significa que ele agora pode eliminar 2 problemas de uma vez. Ele anuncia confiantemente que tudo o que eles precisam fazer agora é pegar Eve de volta deles. Kyle pergunta hesitante se Noah realmente planeja ir diretamente contra o Lord Skull. No entanto, nosso herói o tranquiliza dizendo que a coisa toda está prestes a se tornar uma surra unilateral. Cizzy diz que também virá, pois quer se redimir de seus erros. Kyle tenta convencê-los a esperar até que ele possa reunir mais tropas, mas Cizzy rapidamente descarta essa ideia, insistindo que eles não têm tempo para isso. E naquele momento, nosso herói orgulhosamente profere o lema da família, declarando que as lâminas da família Dashkull nunca vacilarão, não importa
importa quantos inimigos estejam em seu caminho. Ao ouvir essas palavras, Kyle finalmente para de discutir, enquanto Noah ordena que ele proteja a casa durante a ausência deles. O instrutor jura que defenderá o local com sua vida, se necessário. Com isso resolvido, Noah e Cizzy finalmente partem juntos para acertar as contas com seu irmão idiota. Os dois avançam a cavalo em velocidade máxima em direção à propriedade de Skull. Noah pergunta se Eve ficará bem, ao que Cizzy o tranquiliza, dizendo que ela sabe se cuidar muito bem. Nosso herói responde que realmente tem total fé nela e pergunta por que diabos ele está agindo como o guarda-costas dela, afinal. Seazi finalmente revela seu segredo, que seu núcleo de mana sempre foi mais fraco em comparação ao de seus irmãos. A única maneira de ele conseguir acompanhá-los era treinando suas habilidades de combate sem parar, e para isso ele precisava de cada informação que pudesse obter. As artes marciais geralmente são mantidas em segredo absoluto e passadas apenas entre gerações da família. Noah finalmente entende porque nunca conseguiu ler completamente o estilo de luta de seu irmão. Cizzy continua dizendo que, para se tornar mais forte, ele garantirá que nada aconteça com Eve. Algum tempo depois, os dois finalmente chegam ao portão da frente da propriedade. Cizzy começa imediatamente a planejar que eles precisam primeiro descobrir onde os capangas estão mantendo Eve em cativeiro. No entanto, nosso garoto já tem outro plano em mente e diz que eles não precisam se esgueirar como ratos. Ele então carrega a mana e chuta os portões da frente, arrancando-os das dobradiças. Os dois correm imediatamente para dentro em direção ao exército que espera no meio do pátio. Cizzy avisa Noah que aqueles homens pertencem ao esquadrão de assassinos de Skull e que todos são profissionais, então ele deve ter cuidado. O sujeito que usa a máscara de metal imediatamente os provoca por entrarem imprudentemente pela porta da frente como idiotas. No entanto, nosso herói rebate dizendo que não tem tempo para perder com moscas irritantes e ordena que o sujeito traga Skull logo. E isso irrita instantaneamente o homem mascarado e ele declara que Noah não está em posição alguma de fazer exigências ali. Um assassino tenta se esgueirar por trás dele, mas nosso garoto bloqueia o ataque sem esforço antes de cortar diretamente o peito do sujeito. Mesmo depois de ver isso, o líder ainda se recusa a recuar e declara que eles não mostrarão misericórdia alguma aos inimigos do Lord Skull. Nosso herói não se importa nem um pouco e avança enquanto os dois colidem as espadas de frente. Eles continuam trocando golpe após golpe, enquanto os assassinos restantes tentam atacar o irmão Cis de todos os lados. No entanto, ele salta alto no ar antes de ativar sua habilidade de raio sombrio e cravar sua espada no chão. Os capangas ao redor dele são soprados pela onda de choque, enquanto ele os provoca para continuarem vindo, se ousarem. Nosso herói dá uma olhada rápida para trás e se sente tranquilizado ao saber que sua retaguarda está protegida. No entanto, o cara da máscara de metal encara isso como provocação e avisa irritado para Noah não subestimá-los. O líder dos assassinos de repente joga um pergaminho alto no ar que forma um círculo mágico massivo no chão. Noah se pergunta o que diabos está acontecendo enquanto o homem mascarado revela orgulhosamente que essa técnica foi projetada especialmente para lidar com membros da família da Skull. O cara avança imediatamente com sua espada de mana. Naquele momento, nosso herói ativa sua habilidade de avaliação de perícia e percebe que o assassino possui várias técnicas ocultas. Noah então tenta ativar uma de suas próprias habilidades, mas congela quando absolutamente nada acontece. E no final, ele é forçado a desviar para trás. Nosso herói percebe rapidamente que o pergaminho deve ter selado seu núcleo de mana. O líder dos assassinos zomba dele, alegando que ele não pode sobreviver usando apenas habilidades de espada. Enquanto isso, Cizzy finalmente se junta a Noah, enquanto os assassinos restantes continuam a atacá-los em grupo. Os números já estão contra eles, e ter seus núcleos de mana selados o deixa extremamente irritado. O irmão Cizzy então diz para Noah seguir em frente, enquanto ele mesmo lida com o lixo ali. Ele tranquiliza nosso herói, dizendo que ficará completamente bem, e insiste que ele deve se apressar e encontrar Eve antes que seja tarde demais. Após avaliar rapidamente a situação, Noah decide fugir e passa pelos assassinos em velocidade máxima. Vários deles tentam bloquear seu caminho, mas Cizzy imediatamente impede isso levantando um dedo e fazendo uma rampa de pedra gigante surgir do chão. Nosso herói usa a rampa como caminho de fuga, enquanto Cis grita atrás dele que o lixo do Skull provavelmente está se escondendo dentro do palácio isolado. Os outros assassinos tentam persegui-lo imediatamente, mas espinhos de pedra gigantes surgem de repente da própria rampa, espetando a maioria dos assassinos e deixando apenas o líder vivo. Vendo seus homens serem massacrados daquela maneira, o homem mascarado só consegue olhar em choque antes que Cizzy anuncie calmamente que ele será seu oponente agora. Enquanto isso, a cena muda para o palácio isolado, onde Skull pergunta a Eve se ela está finalmente pronta para falar agora. No entanto, a garota não está nem um pouco assustada e diz calmamente a ele que sua resposta ainda é não. Isso irrita aquele saco de lixo e ele a lembra de que também capturou vários de seus funcionários. No entanto, Eve o
o humilha dizendo que sente vergonha até de ser parente de um pedaço de lixo como ele. E isso só o deixa ainda mais furioso. Skull então olha para fora e comenta que as coisas estão começando a ficar animadas lá fora. No entanto, Skull apenas sorri e chama Noah de um completo tolo por invadir pela entrada da frente. Eve então revela a verdade para ele de que um verdadeiro Dashkull nunca dependeria de táticas baratas e que Noah invadir pela frente combina perfeitamente com ele por causa de seu orgulho. Ela até agradece a Skull por ser um saco de lixo, já que isso finalmente permitiu que ela testemunhasse do que Noah é verdadeiramente capaz. Isso leva Skull completamente ao limite, enquanto ele alcança sua espada em pura fúria. No entanto, naquele exato momento, Noah voa pela janela, marcando pontos máximos de aura. Nosso herói anuncia orgulhosamente que está ali para resgatar Eve. Ela responde brincando que ele demorou demais para chegar, antes que eles possam continuar. Skull interrompe de repente e aponta sua espada diretamente para Noah. Nosso herói apenas sorri, levanta sua própria arma e declara que eles deveriam resolver tudo ali e agora, de uma vez por todas. Skull sorri para ele, pensando genuinamente que tem o que é preciso para vencê-lo em uma luta. Noah age como se o resultado já fosse óbvio. Aos olhos dele, Skull está abaixo dele em todas as categorias possíveis. Aquele olhar presunçoso nos olhos dele destrói completamente o frágil ego de Skull Dashkull. Então, o Edgelord amargurado avança direto para ele, desesperado para silenciar seu irmão, que é ousado o suficiente para desrespeitá-lo na cara. Nosso garoto saca sua espada e assume uma postura para receber o golpe que se aproxima. A força bruta por trás do ataque lança ambos diretamente através da parede para o lado de fora, trocando golpes no ar. Os dois se movem com reflexos rápidos como um raio, até que eles finalmente colidem no chão com escombros explodindo ao redor deles. Para entender melhor os poderes de Skull, ele o avalia. Uma aura de raio negro crepita ao redor de seu irmão, enquanto suas habilidades e talentos classificam-se todos acima de 6 estrelas. Curioso sobre qual é o problema dele, Noah tenta conversar com ele e pergunta o que o fez odiá-lo a ponto de enviar crianças pequenas para assassiná-lo. Ao ouvir isso, um sorriso distorcido se espalha pelo rosto de Skull, enquanto ele afirma que o motivo deveria ser dolorosamente óbvio. Incapaz de conter sua raiva por mais tempo, Skull avança contra ele novamente, enquanto grita que não suporta nem o fato de Noah respirar o mesmo ar que ele. Nosso garoto contra-ataca e o afasta como uma mosca. Ele percebe que Skull removeu o selo de seu núcleo depois que ele saiu do círculo mágico. Os dois colidem nas espadas novamente, enquanto Skull finalmente grita todas as suas inseguranças. Furioso por o papai ter dado a Noah toda a atenção que ele merecia. Embora ele consiga desviar a lâmina de Skull, o lunático a traz imediatamente para baixo com força suficiente para cortá-lo ao meio. Felizmente, nosso garoto desvia do golpe completamente com um agachamento perfeitamente cronometrado. Depois disso, ele recua porque sabe que Skull o sobrepujaria se isso se tornasse uma batalha pura de esgrima. É claro que Skull sabe como misturar fintas com ataques reais para manipular completamente a mente de seus oponentes. Pode não ser honroso, mas essa estratégia suja funciona de forma perturbadoramente eficaz em uma luta real. Levantando sua espada, Skull ordena que Noah seja um bom irmãozinho e se torne o trampolim para sua sucessão. Então ele demonstra a terceira forma do estilo, o N, a parada noturna dos exércitos fantasmas. De repente, nosso garoto se vê completamente cercado por uma gangue de esqueletos famintos, olhando para ele como se ele fosse o almoço deles. Naturalmente, aqueles bastardos ossudos não representam ameaça alguma a ele, e ele despedaça seus ossos frágeis como papel. Ao mesmo tempo, ele permanece em alerta total porque este exército de mortos-vivos é apenas uma distração. O verdadeiro ataque de Skull ainda está por vir. Nesse exato momento, um esqueleto salta repentinamente sobre ele por trás. Ele sente sua intenção assassina no último segundo e gira reflexivamente para bloquear o golpe com reflexos rápidos como um raio. Chocado com sua força física, ele percebe que esses esqueletos não são apenas um simples genjutsu, mas do exército de mortos-vivos avança contra ele. Então ele rapidamente descobre uma maneira de acabar com todos de uma vez. Saltando alto no ar, ele libera o rasgo violento do céu gêmeo. Poderosos feixes de luz chicoteiam pelo campo de batalha e destroçam até o último esqueleto antes de enviá-los de volta para a cova. No momento em que ele aterrissa, porém, os clones ossudos de Subaru continuam reaparecendo como se tivessem um ponto de salvamento. Cansado de perder tempo com monstros inúteis, ele decide alvejar diretamente o mentor por trás deles. O queixo de Skull cai enquanto ele observa seu irmão derrotar seu exército de mortos-vivos sozinho. Enquanto ele trava espadas com Skull, Noah sente seus
os mortos-vivos atacando-o pelas costas. O rasgo do céu gêmeo dispara para trás, como o chakra das 9 caudas, e cozinha seus ossos ao ponto. Naruto, com uma espada, grita que não importa quantos lacaios mortos-vivos Skull invoque. Todos eles são tão fracos e embaraçosos quanto ele. Percebendo que está perdendo o ímpeto, Skull recua e cria distância entre eles. Ele dispensa o exército de esqueletos antes de cravar sua espada diretamente no chão. Isso instantaneamente faz com que enormes torrentes de mana se espalhem em todas as direções. Confuso, nosso garoto se prepara para qualquer absurdo que esteja prestes a acontecer. Um gigantesco dragão prateado explode repentinamente do chão. Seguindo as ordens de seu mestre, o dragão avança direto para Noah com suas mandíbulas escancaradas, como se ele fosse a última fatia de pizza. Noah permanece completamente destemido, no entanto, porque ele vê isso como a chance perfeita para testar algo. Ele usa a quinta forma do estilo Shinui, Olhos da Escuridão Sagrada. O dragão come poeira enquanto Noah salta alto no ar. Seus olhos brilhantes se travam enquanto ele mergulha de cima e aterrissa diretamente no nariz dele. De repente, toda a agressividade do dragão desaparece. Em vez disso, ele permite silenciosamente que ele fique em sua cabeça, como se ele fosse seu verdadeiro mestre. Incapaz de processar porque seu lagarto estúpido está apenas sentado ali sem fazer nada, Skull ordena que ele mova sua bunda escamosa e preguiçosa e faça seu único trabalho. Infelizmente para ele, Noah é quem está no controle agora, porque Olhos da Escuridão Sagrada sequestra a autoridade do inimigo sobre sua invocação. Agora que o dragão prateado pertence a ele, nosso garoto decide dar ao seu dono original um gostinho do próprio veneno. Recusando-se a aceitar a derrota, Skull libera desesperadamente a primeira forma do estilo Yuan, presa perfuradora de sombras. O ataque rasga violentamente seu próprio dragão, entrando pela boca e explodindo limpo pelo outro lado. Um enorme clarão de luz se espalha pelo céu, enquanto o dragão explode em pedaços como se tivesse feito o desafio Koki Mentos. Essa explosão serve como a distração perfeita para nosso garoto deslizar diretamente para trás dele. Com um corte horizontal limpo, ele abre um corte feio diretamente nas costas de Skull Dashku. Skull mal consegue escapar a tempo. Agora, levado ao limite do desespero, ele admite que não queria depender do truque mais barato em seu arsenal. Então ele tira um apito branco como o osso de seu bolso interno. Um portal se abre repentinamente atrás dele. A irmã deles aparece de dentro, enquanto 2 homens vestidos de preto a mantêm como refém. Sorrindo como o rato de esgoto manipulador que é, Skull lembra a Noah que salvar a irmã deles foi o motivo de ele ter vindo aqui. Então ele lhe faz um acordo muito simples. Se ele fizer um movimento, a linda irmãzinha deles morre. Nosso protagonista fica completamente enojado com a tática patética de virgem. Mas Skull não dá a mínima para sua honra e jura que a libertará alegremente depois que desconectar Noah de vez. Nesse exato momento, uma explosão de magia vermelha joga ambos os irmãos para longe. Completamente confusos, os 2 irmãos estão igualmente perdidos sobre o que acabou de acontecer. Quando a poeira finalmente baixa, eles ficam atordoados ao ver um cavaleiro brilhante familiar em armadura negra parado na frente da irmã deles. Depois que Damien faz sua entrada chamativa, o cara declara audaciosamente que Skull já sabe que sua irmã Eve não tem intenção de participar da batalha de sucessão. E Skull não mostra preocupação alguma, mas Damien promete friamente acabar com sua vida por quebrar as regras da família, como se ele já praticasse discursos de vilão no espelho todas as manhãs. O pirralho se prepara para o golpe que se aproxima. No entanto, bem nesse momento, nosso herói instantaneamente expõe o blefe e diz que todo o ato não passa de uma desculpa barata para roubar seu núcleo de mana. Noah declara firmemente que não se importa com quem está em seu caminho, mas antes que a tensão exploda ainda mais, Eve lembra calmamente a Damien que interromper uma batalha por um núcleo de mana também conta como uma violação direta das regras da família, e Damien estala a língua antes de finalmente recuar e permitir que os irmãos continuem seu duelo, enquanto ele observa das margens como um nobre rico esperando por entretenimento premium. A atmosfera fica tensa mais uma vez, enquanto todos os pares de olhos se voltam para o campo de batalha. Noah brilha levemente sua espada em direção a Skull e o convida a continuar exatamente onde pararam antes. Depois de notar o cara hesitar por um breve segundo, ele o provoca perguntando se ele não consegue mais lutar sem se esconder atrás de crianças e reféns primeiro. Skull perde a paciência lentamente porque, aos seus olhos, todos na família constantemente o menosprezam, não importa o que ele faça. A energia sombria irrompe repentinamente para fora, enquanto ele libera a 7ª forma do estilo Yuan, enquanto uma aura sinistra o envolve em ondas retorcidas que quase fazem o próprio ar parecer corrompido. O pirralho afirma furiosamente que ele vai cortar Noah em pedaços desta vez, mas nosso herói já sabe que o estilo Yuan que Skull usa gira fortemente em torno de decepção e aberturas escondidas. Noah estima rapidamente que, se ele evitar expor descuidadamente uma fraqueza, então esta luta já pende fortemente a seu favor. Skull avança imediatamente.
Noah rebate o golpe de forma limpa, e a batalha feroz recomeça sem que nenhum dos lados perca mais um segundo. Aço colide violentamente contra aço, enquanto os dois irmãos continuam a trocar golpes implacáveis pelo campo de batalha. Após várias trocas, Noah libera sua técnica de rasgo violento do céu gêmeo. No entanto, o ataque surpreendentemente falha em perfurar a defesa de aura sombria de Skull. Nosso herói se sente genuinamente chocado por um breve momento, mas antes que ele possa reagir mais, Skull contra-ataca imediatamente com a quarta forma do estilo Yuan, conhecida como Avidia, Corte Sombra. Uma barragem massiva de lâminas sombrias rasga o ar em velocidade aterrorizante, embora Noah ainda consiga bloquear e rebater quase cada golpe com uma precisão afiada que honestamente salva sua vida por puro instinto neste momento. E infelizmente essa defesa não dura para sempre, porque um corte impossível de bloquear repentinamente rompe e lança Noah para trás com força avassaladora. Skull avança instantaneamente para terminar a batalha. No entanto, Noah mal consegue suportar o ataque e escapa com nada mais do que um corte superficial em seu rosto. Até Skull parece visivelmente surpreso ao ver o cara sobreviver a um ataque tão letal, mas então Noah repentinamente crava sua espada no chão e incontáveis lanças de luz irrompem para cima, forçando Skull para trás, enquanto também cria uma distância muito necessária entre eles. Noah percebe rapidamente que está em uma posição muito mais difícil do que esperava, porque Skull não apenas confia em técnicas de combate enganosas, mas também possui defesas fortes o suficiente para absorver até seus ataques diretos. Noah Dasco questiona por que Skull se rebaixaria a métodos tão covardes mesmo após ganhar tanto poder, porque com uma força como essa, ele poderia simplesmente ter lutado de forma justa na batalha de sucessão desde o início. Skull responde amargamente que seu pai nunca o reconheceu uma única vez porque acreditava que talentos baseados em decepção não tinham valor dentro da família Dasco. O ressentimento enterrado profundamente dentro dele nunca desapareceu, e por causa desse ódio, Skull eventualmente criou seu próprio sistema de combate conhecido como estilo Uerennis. Apesar de cada gota de esforço que ele dedicou para se tornar mais forte, seu pai ainda nunca olhou em sua direção, quase como se o cara carregasse uma visão seletiva permanente sempre que Skull entrava na sala. Consumido pela raiva e inveja, ele finalmente se convenceu de que a vitória só poderia vir através de seu próprio caminho implacável na batalha de sucessão. Por essa razão, ele decide voluntariamente manchar suas mãos com vilania, se isso garantir resultados. E no momento em que ele diz essas palavras, um pilar massivo de aura brilhante e sombria irrompe ao redor dele e cega quase todos por perto. Skull decide repentinamente que desperdiçou tempo suficiente com conversas sem sentido antes de liberar seu movimento final, chamado Nona Forma do estilo Yuan, em Enterro do Matador de Dragões. Um dragão gigantesco feito inteiramente de aura sombria irrompe de sua espada e acende alto no céu antes de cair violentamente para baixo com força devastadora. Noah se protege rapidamente, enquanto a enorme explosão rasga o campo de batalha, e depois que a poeira finalmente baixa, o dragão sombrio aparece parado ameaçadoramente atrás de Skull, como algum chefão final que definitivamente pulou vários patches de balanceamento. Nosso herói luta para regular a respiração, enquanto Skull percebe que o núcleo de mana de Noah pode ter finalmente atingido seu limite. Ele declara presunçosamente que um mero espadachim sem mana não tem absolutamente nenhuma chance de vencer este duelo. No entanto, antes que o pirralho possa comemorar adequadamente sua suposta vitória, Noah calmamente coloca a mão no bolso e puxa algo. A ação inesperada pega Skull desprevenido imediatamente e faz a atmosfera ficar tensa mais uma vez. Skull parece chocado ao ver o que Noah descreve como uma versão solidificada do veneno que eles secretamente lhe deram todo esse tempo, o qual ele preservou deliberadamente para um momento exatamente como este. Noah engole a pílula sem hesitação, fazendo com que Skull o chame de completamente insano, mas nosso herói explica calmamente que o veneno sobrecarrega o núcleo de mana e leva o usuário à loucura. Ele também revela que não teme mais esses efeitos, porque seu corpo já conseguiu superar a influência do veneno no passado. Uma quantidade aterrorizante de aura irrompe repentinamente do corpo de Noah e se espalha pelo campo de batalha com uma pressão avassaladora. Noah descreve a substância como uma poção capaz de restaurar sua mana, enquanto simultaneamente lhe permite ganhar outra habilidade para seu arsenal. Ele então diz a Skull que carrega um motivo pelo qual não pode se dar ao luxo de perder esta batalha, e ao se referir à sua vida anterior, ele declara firmemente que nunca permitirá que outra tragédia aconteça novamente, não importa o custo. Nosso herói libera imediatamente a segunda forma do estilo Shinui, Clarão Luz Trevas, enquanto mana sagrada e sombria surgem simultaneamente de sua espada em ondas violentas. Noah avança sem hesitação e ambos os lutadores investem diretamente um contra o outro com suas
suas técnicas encantadas, preparadas para o confronto final. A batalha atinge um nível aterrorizante, à medida que cada colisão entre seus ataques cria uma onda de choque explosiva, poderosa o suficiente para se assemelhar a uma explosão real de bomba. Até a área ao redor treme violentamente sob a pressão gerada por seu confronto. As explosões tornam-se quase avassaladoras demais para Darius suportar, enquanto as ondas de choque atravessam os arredores com uma força supersônica aterrorizante. Darius permanece de pé ao lado de Eve, em meio à poeira que baixa, e ambos olham para frente com descrença visível diante da destruição à sua frente. Assim que a poeira finalmente se dissipa, eles veem Skull ajoelhado em derrota diante de Noah. Mas em uma reviravolta chocante, nosso herói escolhe inesperadamente a misericórdia e pede a todos que poupem a vida do sujeito. Noah simplesmente exige que Skull se renda adequadamente, e o pirralho faz uma pausa em silêncio antes de finalmente admitir a derrota e concordar em entregar seu núcleo de mana para eles. Nosso herói aceita calmamente a rendição, mas justamente quando a tensão parece pronta para desaparecer, Skull revela repentinamente um último truque sujo e esfaqueia violentamente Noah direto no abdômen, no momento em que ele menos espera. Darius e Eve olham para frente em choque total, enquanto Skull grita histericamente que nunca se renderá a alguém como Noah e que se recusa a deixar qualquer um menosprezá-lo novamente. Em um ataque desesperado de loucura, o pirralho puxa repentinamente sua espada, enquanto corta violentamente o abdômen de Noah. O ataque brutal deixa até os espectadores ao redor congelados por um breve momento, porque o sujeito realmente escolhe o drama máximo antes da derrota. Noah tosse sangue enquanto Eve corre instantaneamente para ajudá-lo, mas Darius a detém rapidamente antes que ela faça um movimento imprudente no meio do caos. Skull não perde tempo e avança para desferir o golpe final, mas Noah consegue se mover um pouco mais rápido pela menor margem possível e corta diretamente o peito do sujeito. O contra-ataque acerta em cheio e muda imediatamente o fluxo da batalha mais uma vez. Skull desaba de costas enquanto o sangue escorre de sua boca sem parar. Enquanto ambos sangram lentamente no campo de batalha arruinado, Noah se pergunta silenciosamente se isso realmente reflete a maneira como a família Dashko luta, porque honestamente, tudo isso parece mais insano do que impressionante. Ele comenta amargamente que os membros desta família parecem valorizar o orgulho muito mais do que suas próprias vidas, e pouco depois de dizer essas palavras, ele também desaba no chão devido à exaustão e perda de sangue. Eve corre imediatamente em direção ao nosso herói desta vez, mas Darius a avisa sombriamente que os ferimentos de Noah parecem fatais e a equipe médica nunca chegará a tempo de salvá-lo. Eve responde confiantemente que ela mesma pode cuidar disso antes de canalizar a mana para sua técnica de cura sem hesitação. Ela ativa a primeira forma do estilo Inca, Lanterna Nebulosa, que interrompe com sucesso o sangramento ao redor dos ferimentos de Noah, e após vários momentos tensos, nosso herói finalmente começa a recuperar a consciência novamente. Noah questiona fracamente Eve sobre a técnica estranha que ela usou agora há pouco. Então ela explica que, embora não lute ativamente como os outros, ela ainda pode utilizar habilidades ligadas ao seu núcleo de mana. E Noah agradece sinceramente por ela ter salvado sua vida, mas Eve rapidamente desvia sua atenção para o cadáver de Skull e lembra-o calmamente de que o núcleo de mana do pirralho derrotado agora pertence a ele por direito. O campo de batalha fica estranhamente silencioso enquanto Noah se vira lentamente para o corpo. Ele caminha até o núcleo de mana caído antes de absorvê-lo diretamente para si mesmo. O imenso surto de poder se espalha instantaneamente por todo o seu corpo, e após abrir sua tela de status, Noah percebe que seu núcleo de mana avançou 3 níveis inteiros de uma vez. O crescimento equivale a vários anos de treinamento brutal que ele obtém em um único instante, e até ele parece ligeiramente atordoado com quão absurdamente roubada essa recompensa soa. Nesse momento, Cizzy chega ao local e admite que nunca esperou que o mais jovem entre eles se tornasse aquele que derrotaria Skull no final. Ele pergunta imediatamente a Eve se ela sofreu algum ferimento durante a batalha, mas ela o tranquiliza, dizendo que permanece perfeitamente bem, porque Damien interveio antes que a situação saísse completamente do controle. A conversa logo faz com que a atenção de todos se volte para Damien. Damien afirma calmamente que apenas agiu de acordo com as regras da família e nada mais. Um silêncio tenso se forma brevemente entre Noah e seu irmão mais velho, antes que Damien admita que a luta o interessou genuinamente, porque ele nunca testemunhou um poder além dos limites padrão de um núcleo de mana antes. A atmosfera
atmosfera fica pesada mais uma vez, enquanto o irmão mais velho observa silenciosamente Noah com muito mais interesse do que antes, quase como se ele tivesse finalmente começado a vê-lo como uma ameaça real em vez de algum figurante aleatório. Damien admite que se sente genuinamente curioso sobre a verdadeira natureza do poder estranho de Noah, embora por enquanto ele afirme que assuntos mais importantes exigem sua atenção em outro lugar. Antes que a conversa possa continuar, um mensageiro chega repentinamente e informa respeitosamente a Noah que seu pai o convocou imediatamente. A cena logo muda para o grande castelo de Victor, onde Victor afirma calmamente que ouviu rumores alegando que Noah derrotou Skull e absorveu seu núcleo de mana logo depois. Lord Victor pergunta diretamente se esses rumores são realmente verdadeiros, e Noah confirma calmamente cada parte da história, sem hesitação. Após ouvir a resposta, Victor o questiona sobre sua avaliação pessoal das habilidades de Skull durante a própria batalha. Nosso herói admite honestamente que quando se trata de esgrima pura e técnicas de núcleo de mana, Skull o superou em quase todos os aspectos possíveis. A resposta direta chama brevemente até mesmo a atenção de Lord Victor, porque a maioria das pessoas nesta família aparentemente sofre de problemas crônicos de ego. Victor continua pressionando o assunto e pergunta como Noah conseguiu reivindicar a vitória, apesar daquela desvantagem avassaladora. Noah explica que sua fome infinita por força simplesmente se recusa a deixá-lo perder contra qualquer um, não importa o quão difícil a batalha se torne. Seu pai parece satisfeito com a resposta e comenta que Skull sempre cometeu crimes imperdoáveis dentro da família, então ele se sente disposto a recompensar Noah por finalmente colocar um fim ao caos e à loucura do pirralho de uma vez por todas. Lord Victor então diz ao filho para não se conter e pede que ele peça absolutamente qualquer coisa que seu coração deseje como compensação. Em vez de exigir riqueza ou armas raras, Noah pede calmamente permissão para viajar em uma missão para um local muito específico. O pedido inesperado diverte Victor imediatamente, porque ele acha estranho que Noah não demonstre ganância alguma por ouro, tesouros ou equipamentos lendários como qualquer outro nobre faria. Nosso herói responde que a missão em si oferece recompensas muito maiores do que qualquer coisa material que seu pai pudesse lhe entregar diretamente. E Victor se pergunta, silenciosamente, se essa mentalidade vem da busca implacável de Noah por poder, antes de finalmente aprovar o pedido e perguntar qual destino ele deseja visitar. A cena então muda para Noah, viajando dentro de uma carruagem ao lado de suas empregadas, que perguntam curiosas se esta jornada serve como uma recompensa por sua recente conquista. Noah confirma que tecnicamente conta como uma, embora ele esclareça rapidamente que não veio até aqui para fins de turismo ou entretenimento. Ele entrega calmamente os preparativos da viagem para suas empregadas, e Selina aceita imediatamente a responsabilidade de cuidar de tudo corretamente. Nesse momento, Lyd abre a janela da carruagem animadamente e anuncia que seu destino finalmente apareceu à distância. Noah sente-se silenciosamente aliviado, porque finalmente alcançou a lendária cidade construída através da cooperação entre humanos e os próprios dragões, a famosa cidade do Ninho do Dragão, Draconia. Antes que a carruagem chegue aos portões da frente da cidade do Ninho do Dragão, eles são parados por dois guardas Dragonute a cavalo. Ao vê-los, ele sai da carruagem e eles o identificam corretamente como Lord Noah da família Dashkull. Os guardas Dragonute se apresentam como mensageiros de Draconia. O dever deles é escoltar com segurança seu honrado convidado até os portões da cidade. Eles ainda estão bem longe da cidade, então nosso garoto acha a situação estranha. Como se isso não bastasse, ele também sente algo por perto que não parece nada certo. Ainda assim, ele finge estar grato aos guardas e aceita a oferta generosa deles. Naquele momento, ele ouve uma voz gritar que estavam procurando por ele, caluniando o nome de sua família enquanto eles os emboscam por trás. Acontece que é a tribo dos ogros, e eles não parecem muito satisfeitos em ver nosso jovem lord da família Dashkull. Até os guardas Dragonute são pegos desprevenidos pela emboscada repentina. Noah também saca sua espada, já que aqueles dois perdedores de escamas verdes seriam esmagados pelos ogros. Ele se lembra de ter lido que os ogros estão presos em uma guerra territorial com Draconia pelo controle da região. As duas raças nunca se deram bem, já que os ogros são uma espécie obcecada em se esforçar por mais e espalhar seu poder. Enquanto isso, os dragões são uma raça pacífica que valoriza a ordem e a estabilidade. Olhando diplomaticamente, os guardas Dragonute presumem que os ogros querem impedir Draconia de construir laços fortes com a família Dashkull. Mudando para o modo de liderança, Noah ordena que Lydia e Selina se escondam em segurança dentro da carruagem. Com um sorriso arrogante, o líder ogro brinca que os lagartos estão incrivelmente desesperados se precisam da família Dashkull para salvá-los. O cabeça dura vermelho até oferece generosamente poupá-lo se ele prometer se comportar e voltar silenciosamente para casa. Irritado com a atitude do gorila, ele aponta sua lâmina diretamente para a cara feia e vermelha do gigante. Ele lhe faz a mesma oferta exata e diz que ele está livre para ir para casa com as pernas intactas se recuar agora.
hora. O desrespeito atinge o líder ogro onde dói, fazendo suas veias saltarem. O guerreiro massivo, com quase o dobro do tamanho de Noah, cospe para todo lado enquanto grita que está prestes a moer seu pequeno corpo humano até virar açúcar de confeiteiro. Ele bate o pé no chão, levantando uma nuvem de poeira gigante que bloqueia completamente a visão deles. Ainda assim, Noah permanece calmo e se prepara para atacar no segundo em que avista qualquer sinal do ogro. De repente, um par de mãos massivas irrompe através da fumaça e tenta esmagá-lo até ele ficar plano. Ele salta para fora do caminho no último momento. Isso acabou sendo uma decisão fantástica, porque aquele impacto estilhaça o chão como uma bomba. Em seguida, o ogro arremessa um pedaço inteiro da terra direto nele. Em resposta, Noah usa a primeira forma do estilo Xinhua para estilhaçar a rocha gigante em pedaços, mas isso o deixa completamente exposto por trás. Aproveitando a oportunidade, o gorila vermelho feio dá um sorriso largo, pensando que está prestes a quebrar o recorde mundial de mais ossos quebrados com um único soco. Virando-se no último minuto, Noah bloqueia o soco com sua espada. Infelizmente, isso não ajuda muito, porque a força bruta por trás do ataque o envia voando em velocidade supersônica, direto para a encosta da montanha. De alguma forma, ele ainda consegue sair andando com todos os seus ossos intactos depois disso. Ele admite que a força física monstruosa do ogro é coisa séria. Ainda assim, força bruta sozinha não vence lutas, porque a verdadeira vitória também requer técnica e controle adequados. Para alguém que sempre prega sobre técnica, o ogro zomba dele por ser burro o suficiente para atacar seu superior de frente. Ele puxa o punho para trás para outro soco capaz de dividir a terra, enquanto nosso herói ataca de cima. Noah executa uma manobra suave no ar para escapar direto do golpe e fazer um corte limpo no braço do líder ogro. Com um inimigo fora de combate, ele provoca os outros para atacarem juntos se quiserem sua vez. Isso instantaneamente os irrita. Todos os 4 macacos vermelhos avançam contra ele ao mesmo tempo. Em resposta, ele libera o rasgo celestial gêmeo do estilo Xinhua e os espetam como espetinhos de carne proibidos. Todos os 4 ogros colidem na cratera como decorações de Natal gigantescas. Observando o poder de um lorde da família Daisko em primeira mão, os guardas Dragonute admitem que sua força supera massivamente os rumores. Até Lydia e Selina ficam atordoadas com sua exibição avassaladora de habilidade. Embora Noah aprecie os elogios, ele ainda lembra as garotas de que elas deveriam ter permanecido escondidas dentro da carruagem. As cabeças de vento agem como se fosse óbvio que elas têm o trabalho de observar enquanto seu lorde cultiva a aura. De qualquer forma, Noah olha para o penhasco e diz ao último sobrevivente que ele deveria parar de se esconder, pois ele é realmente péssimo nisso. Ao ouvir isso, um enorme dragão voador passa sobre eles. Saltando de seu transporte de batalha, um guerreiro Dragonute pousa na frente do grupo. E, impressionado, o guerreiro elogia a força que Noah exibiu com seus próprios olhos. Ele se apresenta formalmente como Adelbalt, capitão dos Cavaleiros Dragão. Irritado, Noah pergunta ao poderoso capitão por que ele estava sentado em suas escamas, em vez de ajudar antes. Adelbalt lhe dá resposta brutalmente honesta de que seu rei não tem necessidade de fracos que não conseguem nem proteger a si mesmos. Mesmo já sabendo a resposta dolorosamente óbvia, Noah ainda pergunta se ele passou no pequeno teste grandioso deles. O capitão dos Cavaleiros confirma que sim e oferece oficialmente escoltá-lo para encontrar seu Lorde Archados. Pouco tempo depois, a carruagem finalmente chega à cidade do Ninho do Dragão. Selina fica atônita ao ver dragões e humanos vivendo juntos em completa harmonia, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é todo dia que você vê crianças de diferentes raças brincando alegremente juntas. Após uma longa viagem, o capitão dos Cavaleiros os conduz em direção à entrada de uma caverna gigante, guardada por um dragão maior. Lá dentro, eles caminham por um corredor fracamente iluminado por lâmpadas mágicas brilhantes. Eventualmente, Adelbalt para diante de um portão enorme gravado com o brasão de Dracônia. O capitão dos Cavaleiros anuncia que trouxe o jovem lorde da família Daisko. Uma voz de dentro lhes concede permissão para entrar. No momento em que aqueles portões gigantescos se abrem lentamente, uma pressão aterrorizante inunda toda a área. Sentindo isso em primeira mão, Noah percebe que esta é facilmente a aura mais forte que ele já experimentou em sua vida. Os guardas Dragonute se ajoelham imediatamente diante da presença avassaladora de seu lorde. A pressão é tão intensa que as criadas instintivamente se escondem atrás de Noah. Um par de olhos azuis brilhantes o encara da escuridão. À medida que a luz se espalha em sua câmara, o Lorde Dragão Dourado Arcados finalmente se revela e dá as boas-vindas calorosamente ao seu futuro aliado.